Já aconteceu com você de você ir pra um lugar que era o lugar dos seus sonhos e quando você voltou pra casa, você voltou com a cabeça assim totalmente diferente? A gente acabou de voltar de Londres e o que era pra ser só mais uma viagem acabou virando uma chave aqui na nossa cabeça, não é? É isso mesmo, gente. Tanto que muita gente veio no nosso Instagram me perguntar: e aí, bateu agora uma vontade de você morar aí na Europa? E a real, galera, é que não tem como explicar isso ali só por mensagem, então a gente decidiu fazer um vídeo porque a gente tem muito pra contar sobre isso, né? É, sim. Então a gente vai abrir o jogo de como foi estar em Londres, o que surpreendeu, o que decepcionou e por que depois dessa viagem a gente tem ainda mais certeza de onde a gente quer viver e criar a nossa família futura aí, pessoal. É isso mesmo. E fica então até o final desse vídeo porque no fim a gente vai responder de vez aí a pergunta, né? A questão... Europa ou Estados Unidos? Qual é o melhor lugar para viver de verdade, segundo a nossa própria opinião? Sim, galera, isso daqui é em homenagem ao Gaveta, porque eu adoro os vídeos deles, tá? Um beijo, Gaveta, se você um dia ver esse vídeo. Beijo bem forte na sua bundinha. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Júlia. E eu sou o Lucas e a gente mora no Texas e divide com vocês os bastidores e a realidade de como é viver nos Estados Unidos da América. Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e também já segue a gente também no nosso Instagram, casal_UFC. E porque esse vídeo vai fazer você repensar tudo o que você imaginava sobre a Europa. Ou não. Ou não. Não sei. Então, roda a vinheta, Rubem! Rubem! Dá o like, Rubem, dá o like, dá o like. Pá. Bom, gente, a gente foi pra Londres porque o Lucas ele foi pra palestrar em um evento de tecnologia chamado KubeCon. Que é basicamente um evento onde pessoas de Kubernetes apaixonadas que trabalham com isso em TI se reúnem para discutir as inovações do mercado de tecnologia relacionada a Kubernetes. Ó, que bonito. Olha que bonito! E aí a gente aproveitou também para turistar, porque a Júlia nunca tinha ido pra Londres. Nunca tinha ido, gente. Foi minha primeira vez, então assim, eu tava super animada, né? Tipo, nossa senhora, é meu sonho, assim, na minha vida, conhecer Londres, galera. E é realmente o sonho da vida dela, porque quando a gente foi pra Las Vegas no ano passado, ela falou isso no palco do David Copperfield. Eu falei pro David David Copperfield, não vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu, mas você pode assistir esse vídeo aqui, ó, onde a gente mostrou nossa casa, que a gente conta essa história com detalhes. E como Londres era uma cidade que eu já tive vontade de morar um dia, galera, tipo assim, porque a primeira vez que eu fui pra fora do país foi pra Europa, logo do Brasil. Então, na minha cabeça, quando eu cheguei na Europa, pô, era tudo muito bom. Então, assim, quando eu fui pra Londres, porque eu lembro que eu tinha falado pra minha mãe que eu gostaria de morar em Londres um dia quando eu era mais novo, eu acho que a gente naturalmente começou a prestar mais atenção, não só como turistas, mas numa vibe de tipo, e se a gente vivesse aqui e comparando com o lugar que a gente mora agora? Sim. Porque são meio que dois países de primeiro mundo, assim. Sim, sim. Então essa foi a lógica, mais ou menos, do que a gente tava na cabeça quando a gente tava lá em Londres. Exatamente. Também pra tentar trazer esse vídeo. Londres é uma cidade maravilhosa, é linda, não tem nem o que falar, sabe, sobre isso. Aquela arquitetura, os prédios antigos, aí também tem os prédios novos, misturando com os antigos, sabe? Tem muita história, é realmente muito apaixonante, assim, sabe? Cada lugar que a gente olhava, a gente falava assim, passa a mão nessa pedra, porque não, ela tem história. Ó, aqui vale a pena relar, galera, porque aqui é velho. Eu acho que esse aqui vale a pena mesmo. Aqui é velho. Colocar a mãozinha. Cara, tipo assim, ó, eu vi a estátua do Winston Churchill lá, tá ligado? O Winston Churchill foi um puta pilar importante pro mundo ser o mundo que é hoje. Aqui, Thiago. Entendeu? Pra derrotar os nazis. Não vou falar aquela palavra que termina com começa com nazi e termina com ista por causa do YouTube, mas vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Mas quando você chega pra lá pra turistar e com essa cabeça de turista, pô, é maravilhoso. Mas quando você começa a observar o dia a dia, o ritmo da cidade, a vibe das pessoas, indo e vindo, assim, correndo, transporte público lotado, a sensação pra mim foi que morei em São Paulo eu já tinha falado isso uma vez, quando eu era mais novo pra minha mãe. Parece uma São Paulo que deu certo, assim, sabe? Tem menos crime, se bem que agora tem bastante crime, né? A gente vai abordar isso. A gente vai abordar isso mais à frente no vídeo, mas ainda assim, muito corrida, cara. Uma cidade muito corrida. E você vê aquela correria no dia a dia conforme você vai turistando. Sim, você começa a perceber isso, aí você vai entendendo melhor o estilo de vida, né, do lugar. E aí a gente começou a comparar, né? Será que viver aqui seria tão bom quanto estar visitando aqui? Foi aí que a ficha começou a cair. A gente começou a colocar os pés assim no chão e a realidade começou
começou, né, a aparecer. Uma coisa que até nos surpreendeu, assim, bastante, gente, foi o preço da comida lá, né? Por exemplo, se a gente for comparar, a gente comeu um Big Mac lá pra poder saber realmente o preço. O preço lá, gente, é de 5,29 libras. E aqui nos Estados Unidos, o mesmo lanche é 5,99. Até que tá ok, né? Porque a libra é realmente um pouco mais cara que o dólar. Só que se eu fazer agora uma ressalva, que a porção aqui dos Estados Unidos, gente, é muito maior. É muito maior. Então talvez até compense ser mais caro, né? Pode ser, mas eu acho que, assim, de verdade, a comida na Europa parece ser mais barata quando você compra no mercado e você come em restaurante, sim, que os Estados Unidos. Ah, é, se você vai comprar no mercado. Você gasta realmente menos com a comida, assim. O McDonald's lá parece ser mais barato, assim, compra no combo pra nós dois. Então, assim, até que tá ok, mas quando você olha os aluguéis... A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. A gente viu lá, cara, apartamento de 2 quartos por, assim, 5 mil libras. E com os salários de lá, e com a quantidade de tributo que as pessoas têm que pagar lá, não tô fazendo juízo de valor se isso é errado, esse não é o intuito do vídeo. Mas assim, 5 mil libras para um aluguel de 2 quartos, e não era nem no centro de Londres a gente estava visitando, parece que não bate. Se você mora em Londres, eu posso estar errado. Mas assim, como turista, você vai para lá como turista ganhando em dólar aqui dos Estados Unidos, parece tudo acessível. Mas morando, olhando o valor do que você gasta, etc., tá certo que você gasta menos, mas você paga mais imposto, né? Coloca aqui a comparação, Rubem, ó, do imposto que você paga em Londres versus o imposto que você paga aqui no Texas. Então parece que a conta fecha apertada, assim, né? Sim. Se você mora em Londres, deixa a gente saber, a gente vai adorar. Sim. E aqui no Texas a gente sente que vive com muito mais conforto pelo que a gente ganha, né? E aí o conforto também é bem relativo. Também né? tem isso. O conforto é bem relativo, porque eu gostava do meu ritmo de vida em São Paulo, porque eu não conhecia esse meu ritmo de vida aqui. E assim, gente, um negócio também que deixou muito claro, né, falando sobre conforto, foi observar as casas lá, né? Lá, tipo, as casas são todas juntinhas, assim, grudadas, parece que é bem mais apertado, a janela é minúscula das casas, sabe? Aqui no Texas, gente, é totalmente o oposto do que a gente viu lá, por isso que isso daí chocou. E é por isso que a gente tá comparando com a nossa vida e a nossa vivência aqui do Texas, porque como a gente fala sobre pessoas imigrarem pro Texas e etc, então as pessoas que estão vindo pra cá podem querer saber essas comparações. A gente veio de São Paulo, cara, então obviamente você pode estar falando assim, mas não pode comparar com Texas, Londres, tem que comparar com Manhattan. A gente tá falando no estilo de vida, entendeu? Tipo, na dinâmica da cidade. A gente deixou uma dinâmica parecida com Londres e veio pro Texas, tem uma dinâmica completamente diferente. E isso reflete em tudo, né, aqui no Texas, nas ruas, nas casas, nos carros, nas lojas, em tudo, assim, tá ligado? E assim, é porque também Londres é uma cidade muito populosa, assim, entendeu? Então parece muito mais São Paulo. Mas se for pra comparar o que é mais confortável, pra mim agora parece que morar no Texas é mais confortável porque eu já me acostumei com esse estilo de vida de usar carro, entendeu? E no transporte público isso pegou um pouco pra gente. Sim, no transporte público eu até falei pro Lucas, eu falei assim, nossa, eu nunca mais vou reclamar de dirigir pra lugar nenhum. Pegar o carro pra ter que ir a algum lugar, porque é muito mais confortável você estar no seu carro do que ali no transporte público, sabe? Às vezes não dava nem pra entrar no vagão porque tava lotado, assim, tipo Praça da Sé. Que é a mesma dinâmica de São Paulo, então é muito louco você ver, assim, aqui no Texas, cara, as ruas são gigantescas, os caras usam umas caminhonetes gigantes, assim, é muito impactante você ver a diferença cultural e o estilo de vida de pessoas diferentes, entendeu? Isso que eu acho muito legal. E falando em estilo de vida, cara, tem um ponto lá que a gente viu que eu acho que impactou a gente bastante, é que foi o seguinte, eu vou contar a história, vocês vão entender. Lá era segunda de manhã, e aí tinha uma galera no bar, a gente tava de folga, tá? Eu tinha pegado folga. Bar, né? Tinha uma galera do lado de fora do bar, de terno, tomando uma cerveja, tipo, segunda-feira, 9 horas da manhã. Meu Deus. Entendeu? E isso, quinta-feira à tarde, os pubs todos lotados, assim, tipo, aqui nos Estados Unidos é muito diferente, né, amor? Gente, é muito diferente. Aqui jamais... Primeiro que assim... Não pode beber na rua. Primeiro, exatamente, já tem esse ponto. Aqui é proibido beber bebida alcoólica na rua, né? Então, assim, e outra coisa, os restaurantes, bares aqui são todos fechados, né? Não tem muito essa cultura de coisa na rua, sabe, assim? Nossa, isso é verdade, né? O restaurante, ele ser fechado para o público, pra gente que vem do Brasil ou de lugares... Porque a Europa é um pouco mais parecida com o Brasil, tá, galera? Tipo, em dinâmica e etc, assim.
Bem diferente dos Estados Unidos. Mas no Brasil e na Europa, os bares têm mesa na rua, Sim. são mais abertos. Aqui nos Estados Unidos, os bares e os restaurantes, eles são mais fechados mesmo. Em lugares mais isolados, assim. Tem até no centro, mas mesmo o restaurante no centro, ele é bem fechado, assim, entendeu? Você não vai precisa ver entrar pra ver o que tá pessoas acontecendo. dentro, é. E aí pode não parecer tão convidativo. Então, tipo, foi muito chocante, porque fazia muito tempo que eu não vi uma pessoa bebendo 9 horas da manhã na rua. E deve ter o seu Nelson aí no bar tá ligado? No bar do Brasil sim. deve ter o seu Nelson que vira as pingas lá. Teve um dia que a gente foi fazer churrasco, aí o Lucas falou assim, amor, vou sair pra comprar cerveja. Tipo, 10 da manhã, Aqui né? no Texas isso, tá? Não venderam. Não venderam. Entendeu? Então o estilo de vida é muito diferente. Parece que a regra nos Estados Unidos é seguida. Entendeu? E as pessoas corroboram para seguir a regra. Sim. Eu tô falando isso porque o cara podia ter me vendido ali a cerveja e dane-se, entendeu? Esse é um bom ele poderia exemplo. ter feito, né? Então, assim, é interessante essa comparação e é interessante como isso também molda as interações sociais entre as pessoas, né? Porque você vê mais gente na rua mesmo por conta que é permitido beber nesses lugares. E aí você pode começar a questionar a questão, será que essas pessoas são mais felizes ou será que elas estão fazendo isso pra fugir da realidade também? Mas eu não vou entrar aí porque eu já fui muito pra frente, mas é bizarro e gritante essa diferença da relação com a bebida alcoólica, como muito. isso faz a relação entre as pessoas na Europa versus aqui no Sim, Texas, outro pelo menos. detalhe também, já que a gente tá falando dessas coisas de bebida, não sei o que lá, um detalhe também que eu percebi muito, que lá em Londres eles fumam muito. Parece uma chaminé. Muito. Muito, muito. Dá licença! Cingaro da câncer! Aqui, pelo menos no Texas, em Austin, você não vai ver isso, sabe? Você não vai ver as pessoas aqui são muito saudáveis. Você vai ver um ou outro. É. Mas assim, todo jovem de Londres fuma. Tipo, Os jovens aqui, eles correm maratona, entendeu? Correm no lago, faz caiaque, pesca. isso molda É totalmente muito o estilo de diferente. vida também, entendeu? Então, tipo, isso corrobora. A galera lá realmente, Júlia, fuma demais. Eles enrolam mais o tabaco. Isso é bem comum. E o clima? É, né? Aquele clima de Porque merda! Eu já tava preparada. Aquele clima horrível! Cloudy! Tudo neblado! Hello, darkness, my old friend. Faz um som em Londres, que a galera vem aqui e deita. Gente, tipo assim, eu tava preparada já pro clima, porque Londres é muito conhecida pelo clima nublado, né? Aquela coisa bem, Meio Sweeney Todd, assim, né? E engraçado que aqui em Austin tava fazendo um clima bem assim antes da gente viajar, né? Antes da nossa viagem. Eu já tava assim, não, Deus já tá me preparando, né? Mas, gente, surpreendeu demais, porque quando a gente chegou lá, fez a semana toda que a gente ficou, fez dias de sol, né? O céu bem azul mesmo. Então foram dias muito bonitos. Mas o frio tava ali também, tá ligado? Mesmo com o sol, se estivesse no sol não tava tão frio, mas na sombra, assim, cara, tinha um vento gelado e a gente de touca, a Júlia com 14 casacos, porque ela tem muito mais frio do que eu. Enquanto isso, os europeus lá de regata e bermuda no verão, assim. Sim, gente. Tipo, tava frio, e tava ficando frio, e a galera, assim, de regatona e bermuda, porque eles não estão acostumados, né? Nossa, era muito esquisito. Eu tava, tipo, morrendo de frio, porque era um vento que cortava a alma, assim, sabe? Aquele vento bem gelado. E eles não, eles estavam, tipo, no alto, falava pro Lucas, alto verão eles estão, né? Tipo, Devia ser, né? eles estão se vestindo como eu me visto aqui quando tá 40 graus, gente. É, cara, a vibe de Londres é muito legal, sim, mas assim, esse clima fechado que na maior parte das vezes faz lá, e esse frio constante, vento e etc, influencia sim no humor, principalmente pra quem tá acostumado com um ambiente mais ensolarado como a gente aqui no Texas, entendeu? Sim, e o pessoal lá, inclusive nos restaurantes, quando a gente ia, todo mundo falava assim, nossa, vocês deram muita sorte, porque não é realmente, não faz esse sol, não faz esse céu azul. Inclusive, a gente encontrou uma brasileira lá, gente, quando a gente tava indo embora, indo pro aeroporto, a gente foi de metrô. Sim, E ela falou Edilene, eu pra gente- acho. Se eu tiver errado, você me corrige aqui, Edilene, nos comentários. Um abraço Você sabe pra você, um beijo. Você sabe de que a gente tá falando. E ela falou pra gente que realmente influencia muito na questão, né, do humor e tudo, porque é bem nublado. E é ruim, gente. Então, eu sei como é isso, porque no inverno aqui no Texas costuma ser bem nublado, bem esse clima fechado. E a gente se sente mais, né, tipo, com menos vontade de fazer as coisas, assim, de ir na Sim, rua. você fica menos motivado mesmo, sabe? Falam que seu ciclo circadiano não é sim. iniciado da maneira correta. Nem sei se isso dá, nem sei o que eu tô falando, tá, galera? Eu escutei isso em algum lugar.
Mas e aí foi que veio a pergunta mais importante, que a gente conversa bastante e tal pra fazer os vídeos. A gente perguntou, tá, ok, se a gente mudasse do Texas pra Europa, qualquer lugar que tem uma vibe muito parecida com Londres, assim, porque a vibe da Europa é mais parecida com a do Brasil, é bem diferente das dos Estados Unidos. Aí veio uma pergunta pra gente, a gente conseguiria criar uma família aqui? Gente, e a resposta foi um não bem claro pra gente, na verdade, depois de visitar lá, sabe? Por questão de segurança, questão de valores e até também de liberdade. Galera, a Europa recentemente tá... Enfim, eu não vou entrar em âmbito político aqui nem nada, mas não acho que tá indo pra um caminho tão legal quanto eu gostaria que tivesse. Então eu acho que os Estados Unidos se alinham um pouco mais com os meus ideais de vida, de valor e etc, principalmente no estado que eu tô, mas hoje em dia eu acho que a segurança na Europa tá um negócio bem ferrado, assim, porque todo mundo que a gente conversou, inclusive a mulher que a gente contou pra vocês que tava no metrô, ela falou pra gente, quando eu cheguei aqui há 20 anos atrás, eu andava com a bolsa do lado e etc. Agora eu ando com a bolsa na frente segurando. Então, tipo, qual que é a diferença de viver nisso e a diferença de viver em São Paulo, sendo que eu mudei do Brasil principalmente pela falta de segurança? Sim, gente, e a gente também, não só dessa moça, mas a gente também escutou um colega do Lucas que pegou o Uber e contou pra gente logo quando ele chegou lá, que a polícia lá, por exemplo, e a gente reparou isso depois também, né? A gente foi reparando porque ele contou que a polícia lá anda sem arma, galera, assim, eles só andam com um spray de pimenta e um cacetete e um taser. Então, assim, você acaba não se sentindo tão seguro quanto a gente se sente aqui nos Estados Unidos. Isso é verdade. E assim, os Estados Unidos é um país menos burocrático, assim, vamos dizer, né, do que Londres e etc. E assim, eu não vou entrar se tá certo ou se tá errado, mas eu acho que o rumo que a Europa tá tomando pelas leis que eles estão aprovando e tal, pode acabar fazendo uma cultura e uma identidade de um país ser simplesmente perdida ou completamente substituída, entendeu? E aqui nos Estados Unidos eu sinto que as pessoas lutam mais pelas raízes de ser americano, dos valores que isso representa, entendeu? De a Constituição ter sido alterada milhões de vezes e é uma Constituição antiga, por mais que é uma democracia nova. A liberdade aqui é maior, entendeu? Tipo, a polícia realmente parece muito mais seguro. Sempre que a gente falou com um policial, a gente nunca se sentiu destratado e etc. E eu acho que a questão da segurança é um negócio que me pega muito, assim, porque gente, eu tenho um trauma que eu fico batendo, assim... Isso é um negócio que eu tava o tempo inteiro em estado de alerta lá. Eu tava com uma pochete aqui, eu ficava o tempo inteiro... Tanto que teve um momento que eu perdi meu celular. Fui roubada. Primeira coisa que passou na cabeça. É um trauma, gente, que vem na gente. Eu não sei se é por conta do Brasil, entendeu? Que no Brasil a gente já tem esse trauma. E aí, não sei. Mas em lugar que tem muita gente, ainda já pessoas falando que não é tão seguro, você começa a ficar um pouco paranoico. E aí vem uma outra pergunta, né, galera? Tipo, a gente falou que a Europa é um pouco mais parecido com o Brasil pela análise que a gente fez nesse vídeo com vocês. E aí, pensando nisso, nós brasileiros que somos imigrantes, onde será que a gente sente que a gente se encaixa mais? Nos Estados Unidos ou na Europa? Na Europa, eu senti que o povo lá é bem educado, assim. Pelo menos quando vai pedir informação, sabe, assim? Eles sempre falam lovely. Lovely, tudo é lovely, tudo é tudo. Eu não nasci gay. Mas assim, uma coisa que me irritou bastante foi alguns comportamentos do dia a dia. Tipo, várias vezes me empurraram na rua, sabe? Não pedia licença. Não sei, isso daí é um negócio que eu já me incomoda, porque eu sinto, gente, que vivendo aqui nos Estados Unidos a gente tem muito negócio do o nosso espaço pessoal ser respeitado, sabe? Ninguém vai chegar perto de você, inclusive em shows que a gente vai, sabe? As pessoas não ficam muito te tocando, muito próxima. Então, assim, isso foi um ponto que eu senti lá, que as pessoas ficam te empurrando na rua e isso é irritante. Como ela falou, e outro ponto que eu reparei parece que as pessoas te olham mais na rua lá do que te olham aqui nos Estados Unidos. Então, nesse ponto, parece mais com o Brasil. A gente já vem falando isso. Mas a real é que aqui nos Estados Unidos, como a Julia falou, as pessoas parecem que respeitam mais o seu espaço pessoal. E isso pra gente, galera, faz muita diferença. Aí você pode... Aí eu vejo a galera postando na internet. Por que os americanos não são animados em show e tal? Porque eles gostam de manter uma distância, assim, um dos outros, tá ligado? E o mais curioso é que a gente tinha falado que a Europa, as pessoas podem estar mudando de comportamento por causa da imigração. Isso é uma análise que você pode procurar. Mas o que é engraçado é que aqui nos Estados Unidos também tem muito imigrante, mas parece que aqui as pessoas se adaptam mais às políticas dos Estados Unidos pelas coisas que a gente falou no vídeo até agora também, e parece que lá as pessoas tentam se adaptar mais à política das pessoas que chegam lá. Sim. Isso é uma impressão que me passou, entendeu? Sim, uma impressão totalmente pessoal nossa, pessoal. Se vocês discordarem, coloca aqui nos comentários que a gente conversa. E assim, isso faz a gente se sentir mais à vontade no nosso dia a dia aqui, né? Acaba influenciando. Mesmo com o Brasil sendo parecido com a Europa em alguns aspectos, a gente ainda
ainda se sente mais alinhado com o estilo de vida americano, pessoal. E não é à toa que a gente decidiu imigrar e tivemos a oportunidade de migrar pra cá, graças a Deus. Amém. Entendeu? E assim, pra mim, a forma como a gente vive aqui, hoje em dia, a maneira que a gente vive, eu acho que é muito mais fácil em alguns pontos e bate muito mais com os nossos valores. E se a gente tivesse que escolher, assim, se a gente pudesse escolher, acho que foi claro, né? Mas se a gente precisasse escolher Europa ou os Estados Unidos, a gente pudesse ir pros dois, assim, em algum momento. Em algum momento. Tipo assim, pá, a gente tá no Brasil, aí oportunidade, Estados Unidos e Europa. Estados Unidos, gente. E assim, isso. depois dessa viagem, você tinha uma pontinha de vontade de morar lá, ela desapareceu. Então, se um dia a gente tivesse que sair, né, dos Estados Unidos, o que eu espero que é bem improvável, e espero que isso nunca tenha que acontecer, a Europa seria uma opção sim, né? Mas talvez não Londres. Mas, sei lá, algum lugar no interior, sei lá, quem sabe. Quem sabe na Itália? Pode ser também. Mas assim, sinceramente, eu acho que nenhum lugar ainda ganhou do Texas, ou melhor, né, da América até agora. Pois é. Como eu falei, não é que a Europa é ruim, galera, mas comparado com a vida que a gente tem aqui hoje, a gente parece que se alinha mais com a vida daqui, prefere mais a vida daqui. E esse vídeo é só a nossa visão, baseado na nossa experiência e nos nossos valores, aí, na nossa opinião, do que a gente viu na Europa e agora comparando, né, com os Estados Unidos. Porque uma coisa é você sair do Brasil e viajar pra Europa sem nunca ter viajado, como era o meu caso. Outra coisa é você sair de um país de primeiro mundo e ir pra um outro país de primeiro mundo, porque aí você consegue fazer uma comparação um pouco mais honesta, vamos se dizer assim, entendeu? Sim, com certeza. Então, se você mora na Europa ou já pensou em mudar pra lá, comenta aqui, vamos trocar uma ideia aí nos comentários, gente, porque cada realidade é diferente. E a gente adora saber, e aí a gente conversa todo mundo e cria uma comunidade. Então já se inscreve no canal, deixa o like pra não perder mais nenhum vídeo como esse. Segue a gente no Instagram, @casalsten_OFC, pra acompanhar aí mais da nossa rotina. A gente vai ficando por aqui diretamente de Austin, Texas. Karatê. Meu, como eles são ingratos, meu, puta ingrato.